Olá, bem-vindo e boa tarde a você que continua acompanhando a nossa programação. Vamos agora saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo desta segunda-feira, dia 11 de setembro. Vamos começar falando sobre os endividados, ou melhor, dos 10 milhões de pessoas com dívidas de até R$100 que tiveram seus nomes desnegativados através do programa Desenrola do governo federal. Dados mais recentes da Federação Brasileira de Bancos apontaram que foram negociados 11 bilhões e 700 milhões de reais exclusivamente pela faixa 2 do Desenrola, que abrange a população com renda de 2 salários mínimos a R$20 mil por mês. Já são mais de 1,5 milhão de contratos negociados e 1,25 milhão beneficiados do dia 17 de julho, quando começou a 1º de setembro. E falando em gastos, o Palácio do Planalto encomendou um estudo para substituir o Aerolula, o avião utilizado pelo presidente durante suas viagens. Lula quer um avião mais confortável, que comporte, além dos equipamentos da atual aeronave, uma sala de reunião e uma suíte com cama de casal. A FAB já encontrou um avião usado com pouco tempo de voo que pode ser adaptado, mas o custo seria de quase R$400 milhões. A presidência não definiu se vai fechar negócio para comprar o avião. E falando em viagens, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, cresceu e ultrapassou o terminal Guarulhos nas maiores rotas domésticas do mercado aéreo do Brasil. A informação foi obtida por um levantamento feito pela Folha com base em dados publicados disponibilizados pela ANAC. O levantamento considera os 5 trechos domésticos com maior fluxo de passageiros no país e avalia apenas os 7 primeiros meses de cada ano, entre 2010 e 2023. Segundo dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o trecho mais movimentado do país, que é a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, é liderado por Congonhas já há alguns anos. E no ano passado, o terminal localizado na zona sul da capital paulista passou a ocupar mais 2 posições das rotas de maior destaque no Brasil, com destino a Porto Alegre e Brasília. Depois disso, nos primeiros 7 meses desse ano, Congonhas também encabeçou o 4º trecho doméstico de maior volume de passageiros, que é a rota São Paulo-Confins, em Minas Gerais. Desde março de 2023, Congonhas opera com capacidade de 44 pousos ou decolagens por hora, 36 para aviação comercial e 8 para aviação geral, que inclui aí as aeronaves de pequeno porte e também os jatos executivos. Só que mesmo com o aumento na movimentação e liderança nos principais voos domésticos, o fluxo aqui no aeroporto ainda permanece abaixo do nível pré-pandemia. No último mês de maio, o cenário se reverteu um pouquinho, com 7,5 milhões de passageiros transportados no mercado doméstico, o que dá aí cerca de 250 mil passageiros a mais do que no mesmo período de 2019. Em junho, também foi registrada uma ligeira alta no número de viajantes, mas em julho o número caiu novamente e ficou abaixo do registrado antes da chegada da Covid-19. Bem, apesar desse atual destaque do aeroporto de Congonhas nos voos domésticos, ele ainda é alvo de críticas devido à sua capacidade limitada e também sofre com muitas reclamações dos vizinhos devido ao excesso de ruídos aqui na região. E a partir do dia 30 deste mês, o Brasil e o Japão vão dispensar a apresentação de todos os vistos de turistas dos 2 países. Segundo o que foi publicado no Diário Oficial de hoje, a medida valerá até setembro de 2026. Mas será preciso provar que a viagem de brasileiros ou japoneses não é encontrar empregos e que tem a duração máxima de 90 dias. Um grupo de países cercados de água por todos os lados entrou com um pedido no Tribunal Internacional de Proteção dos Oceanos por se sentirem ameaçados pelo aumento do nível do mar. Os 9 estados pedem para o tribunal determinar se as emissões de gás carbônico absorvidas pelos oceanos podem ser consideradas poluição e quais são as obrigações dos países para evitá-las em caso afirmativo.
Os ecossistemas oceânicos produzem metade do oxigênio respirado pelos humanos e limitam o aquecimento global, mas o aumento das emissões pode aquecer e deixar mais ácidas as águas marinhas, prejudicando a vida no oceano. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar define poluição como a introdução por humanos de substâncias ou energia no ambiente que podem prejudicar a vida marinha. O texto não cita as emissões de gás carbônico como um poluente específico, mas os países insulares sustentam que cumprem os requisitos. As pequenas ilhas estão especialmente expostas ao impacto do aquecimento global e da elevação do nível do mar, que pode deixar países inteiros debaixo d'água. Bahamas, Tuvalu, Niue, Palau, Vanuatu, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas e Santa Lúcia aderiram à petição. E vamos ao nosso Minuto da Economia de hoje. Olha só, o número de pessoas vivendo com idosos em casa aumentou em todos os estados brasileiros. Segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, nos últimos 10 anos, o percentual subiu para 25%. Na classe C, nunca foi novidade encontrar um morador com mais de 65 anos morando com a família, mas a maior alta foi nas famílias de classes A e B. Aqui nós temos dois fatores. O primeiro é o econômico, porque segundo o diretor da FGV Social, Marcelo Neri, a falta de crescimento consistente do país, que provoca mais desemprego entre os jovens, além de custo de vida, são os itens que mais pesam nesta balança. Mas não dá para ignorar a mudança de comportamento da sociedade. Enquanto a população envelhece, as pessoas estão casando mais tarde. Por isso, muitos filhos ainda moram com os pais, porque se uniram a ninguém ou a união fracassou e foi preciso voltar para onde não precisam pagar aluguel e podem aproveitar a renda das aposentadorias. Além disso, alugar uma casa é cada vez mais caro. Como contrapartida, não é necessário alugar uma casa em um asilo, em um asilo. Aí está outra coisa que não para de aumentar. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro divulgou dados de aumento de casos de Covid nas últimas semanas. Nesta segunda-feira, inclusive, foi lançado um boletim para monitorar informações sobre a doença, a fim de atualizar a população sobre os dados com simplicidade. Entre os testes rápidos, na semana de 23 a 29 de julho, por exemplo, a positividade era de 2,5%. Já na semana de 3 a 9 de setembro, subiu para 18%. Já os testes PCR, no mesmo período de 23 a 29 de julho, os casos positivos foram de 3%. Na primeira semana de setembro, o índice é de 36%. Na capital fluminense, a vacinação com a dose bivalente está em 29,1% da população maior de 12 anos. A recomendação da Secretaria é que as pessoas que ainda não receberam o reforço com a vacina bivalente procurem uma das unidades de saúde da cidade. Em 10 dias, mais de 600 mil pessoas passaram pelo Rio Centro, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, na edição comemorativa de 40 anos da Bienal do Livro. Foram cerca de 5,5 milhões de livros vendidos. A média anterior de 6 livros por pessoa foi superada, chegando a 9 por visitante. Para os organizadores do evento, a Bienal se consolidou como o maior festival de literatura, cultura e entretenimento do país, estimulando o hábito da leitura, não só entre crianças, mas também entre os jovens. Nesta edição de 2023, os painéis ganharam novos formatos e espaços para o público apaixonado por histórias. Com mais de 497 editoras, selos e distribuidoras e uma diversidade de títulos, o ticket médio de gastos com os livros ficou em torno de R$ 200. E para a gente encerrar, o site norte-americano Street Insider fez uma lista com algumas coisas esquisitas que só são encontradas aqui no Brasil. A relação conta com comidas, lugares e hábitos. A lista conta com diversas coisas que para nós brasileiros são comuns, mas que alguns estrangeiros podem achar estranho e até mesmo inconveniente, como, por exemplo, escovar os dentes em público. De acordo com os norte-americanos, a prática comum no Brasil não é conveniente em muitas partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Assim, os estrangeiros consideram que a higiene é muito importante no Brasil, desde a escovação regular dos dentes até evitar tocar nos alimentos com as mãos. Outro ponto apresentado pela pesquisa foi a culinária brasileira, principalmente a buchada de bode,
prato típico do Nordeste brasileiro. A origem desse prato está ligada à tradição dos vaqueiros e criadores de gado, que aproveitam todas as partes do animal, inclusive o estômago, conhecido como bucho. A relação também mostrou alguns animais, como pato, galinha e porco, que muitas famílias brasileiras possuem de estimação, mas que para eles seria um absurdo dar o mesmo tratamento que se dá para um cachorro, por exemplo. A moda de praia não ficou de fora da relação norte-americana. A famosa canga de praia também é vista com estranheza pelos estrangeiros. Mas para os brasileiros ela é de grande serventia, já que pode ser usada como toalha de praia, para deitar na areia e até mesmo ser usada como vestido pós-praia, lenço, saia ou até mesmo uma manta para o sofá ou para a cama. E eu fico por aqui, mais notícias daqui a pouco às 6h30 com a Maria Alice Dias e a Júlia Dariva. E eu volto às 10 da noite ao vivo ao lado de Alexandre Jaqueto no Jornal das 22 e espero por você. Obrigada pela companhia e uma excelente semana. Tchau.